Olha, a Zona Azul, ela foi, algumas pessoas ainda não perceberam, mas ela foi desfeita, o contrato foi interrompido pela atual administração. E o que está acontecendo? Será feito, essa Zona Azul vai retomar ou não, vereador? Quem acompanhou bem de perto foi o vereador Paina, ele que fez todo o pontapé inicial desse problema de falhas no contrato, né? Por exemplo, quem não pagava aquele valor de estacionar na área azul, ficava a prefeitura responsável pelo pagamento daquilo que o dono do carro não pagava, né? Então tinham muitas falhas. Eu nunca conversei com a direção aí que administrava, a empresa que administrava a área azul, em relação se estava dando certo, se estava dando para cobrir as despesas, né? Porque você tem que ter uma equipe, isso gera despesa. E assim, o vereador Paina, que seria o companheiro correto para estar falando, porque a gente, nesse trâmite aí, tudo de CI, CPI, um monte de coisa, a gente se focou numa área, né? Mas na prática, eu estou sentindo falta da área azul, eu que trabalho ali. Há 2 semanas tive que fazer um trabalho na associação comercial e eu carreguei equipamentos, umas 15 viagens a 200 metros de distância, caixa de som, treliça, bolsas, né? E existia uma disciplina em relação à ocupação, né, do estacionamento. Mas o companheiro Paina, com certeza, é o melhor hoje, vereador, para estar citando mais informações para a gente. Mas o correto seria rever isso aí e abrir uma nova licitação e retomar esse trabalho, né? E eu acho que é isso que vai acontecer. Ter uma nova licitação, uma nova empresa administrar, é isso que eu espero. E muitos que eu conversei na rua, comerciantes, semana passada mesmo, na semana aí das crianças, e o pessoal pedia, vai ter, então a gente ficou de falar um pouquinho aí com o Paina que encabeçou, e por uma questão ética mesmo, a gente queria estar passando por ele nesse sentido. Muito bem, eu fiz aqui a denúncia, você e o Aldo e alguns vereadores tomaram a frente, e o executivo, usando bom senso, resolveu o problema. Aquele buraco da Miguel Brandão dos Reis, aquela avenida inacabada lá, foi resolvido o problema, graças a Deus. Exatamente. Na outra semana, não segunda agora, na outra segunda, a gente levou para a tribuna e citou há mais de 165 dias iniciado o problema. A primeira comunicação para o executivo foi no dia 26 de abril, um dia que deu uma chuva até muito forte, que eu estava no local e presenciei o barulho ali da primeiro pequeno desabamento de uma manilha ali, né? E realmente, além da parte interditada, acidentes aconteceram, estava prejudicando muito o trânsito, caminhões, ônibus, todo tipo de veículo tendo que entrar na contramão, manobras de caminhões maiores para poder sair daquela avenida e vir em sentido ao centro. Cumprimentar o companheiro Aldo, grande abraço. E o Aldo é alguém muito, talvez alguém que possa falar bem da área azul pra gente. E foi resolvido. E a nossa preocupação também, GG, é que como vinha desabando, poderia desabar mais ainda, pessoas que passavam pela calçada, que ainda continuavam tráfego de pedestres e ciclistas, a gente tem um acidente, uma situação até pior. Então a gente foi muito incisivo na precaução de nada de pior acontecer. E a população, né, é o trabalhador da madrugada, são 24 horas, né, de movimento naquele local, e a gente foi mesmo, porque precisa, tudo tem que funcionar. Muito bem, a gente estava falando com o seu colega de bancada aí sobre a Zona Azul que foi interrompida e já começou o Deus nos acuda aí na cidade, né? O que está acontecendo? GG, infelizmente, a Zona Azul, tanto na administração passada do prefeito Edmilson, como agora na administração do Celso, independente da qualidade da empresa que prestava serviço também, que não era de boa qualidade, mas a prefeitura tinha que fazer algumas comissões, montar a JARE, que é a respeito do trânsito e das multas, porque se a pessoa leva uma multa na Zona Azul, ela pode recorrer. E a prefeitura tem que ter a comissão montada. Não existia essa comissão, nem na época do Edmilson, nem na época do prefeito, nem até o momento no prefeito Celso. E como foi feito um contrato, e segundo esse contrato, depois da Câmara votar, tudo correto, na administração passada foi feito um contrato com a empresa, e parecia que existiam algumas irregularidades,
e o prefeito atual pediu para que fosse cancelado esse contrato com essa empresa. Nós somos favoráveis que não termine a Zona Azul. A Zona Azul mostrou que pode ser um valor barato, mas que resolveu o trânsito do centro da cidade de José Bonifácio. Porque o que acontece? Infelizmente, a maioria dos comerciantes, das pessoas que trabalham na área central, vem de carro para o centro da cidade e deixa os seus carros ali parados praticamente o dia todo. Quando é dia de chuva, então, fica totalmente congestionado o centro ali, você não tem onde estacionar. Eu sou favorável que se mantenha a Zona Azul, que regulamente o que tem que ser regulamentado, que se forme a JARA, que se faça as comissões, que se cobre um valor barato, mas para disciplinar o trânsito no centro da cidade. Se um valor ali que era cobrado de R$1, R$1,50, R$2, não é caro, a pessoa tem 2 horas, ela pode sair, pode ir num banco, pode voltar. E também outros lugares que tem em volta ali do centro para estacionar, não é tão longe para as pessoas que não têm condições de pagar. E disciplina o trânsito. Então a gente espera que a prefeitura regulamente o que tem que ser regulamentado, que abra uma licitação para contratar outra empresa, ou que se ofereça às entidades de José Bonifácio, se alguma tem interesse em administrar a Zona Azul, enfim, que se faça alguma coisa e que não deixe morrer a Zona Azul. Porque eu acho que se nós deixarmos acabar a Zona Azul, será um retrocesso. Nós vamos retroagir, nós vamos acabar com uma coisa que, se houve algum erro, tem que ser corrigido, mas que trouxe benefício à população. Um ouvinte, Fábio Pião, está reclamando que o semáforo do frigorífico está quebrado há 2 semanas. Né? Há 2 semanas, realmente. Ontem eu passei lá, eu falei, ontem que eu percebi, né? E a pessoa já tinha mandado alguma informação, mas ontem que eu estive presente. Poderia ter pelo menos um amarelinho piscando ali, ou a administração fazer uma nota oficial se vai ficar desligado, se está quebrado, se desativou mesmo, né? E foi muito questionado, até na administração passada, no começo do mandato também, eu já pedi até para desligar aquele semáforo que na realidade ninguém respeita. Essa é a realidade. Onde é vermelho o pessoal passa, e existem momentos de pico em relação à saída de caminhões do frigorífico. Então ali nós temos um local muito complicado, muito perigoso. Só que agora desligado do jeito que está, sem um tipo de sinalização oficial, sem um pare ali, está muito mais perigoso ainda. Então a gente vai fazer o comunicado daqui a pouco para o setor responsável ter uma informação também. Pena que agora são 7 horas, a gente não tem como se comunicar com o setor oficial da prefeitura para ter alguma informação também, mas nós não tivemos ainda uma informação do executivo em relação à questão de como vai ficar aquele local. Nós temos também, vereador Aldo, um semáforo ali na 21 de abril com a 9 de julho. Ali tem ausência de um semáforo inteligente. Ali o pedestre não tem vez. Você pode observar, o semáforo fecha para um, abre para o outro, e o pedestre depende aí da consciência do condutor. É verdade, RG. Eu já fiz uma indicação na administração passada que se colocasse nos semáforos aquele semáforo que é direcionado ao pedestre. Que ele fica um pouco abaixo, né, no meio mais ou menos do semáforo, do poste do semáforo, para o pedestre. Ele tem um tempo para o pedestre poder atravessar. Nós fizemos essa indicação na administração passada, que se colocasse esse semáforo inteligente em todos os semáforos da cidade, para o pedestre. Ele no poste do semáforo, que é para os veículos, na metade mais ou menos, direcionada a outro lado da calçada, ele pode se colocar um semáforo para o pedestre, aparece a figura do pedestre em vermelho e em verde, para dar tempo da pessoa atravessar. São coisas simples. Idêntico, né, Aldo? Onde tem Rio Preto, exato, São Paulo. A maioria das cidades, todos os pedestres, todos os semáforos têm. Então são coisas simples e que às vezes a gente faz a indicação. Às vezes, infelizmente, o prefeito, quando acha que a gente virou oposição, ele esquece de ver que as indicações nossas, quando são indicação boas, ele deve cumprir, porque ele vai trazer benefício para a população. Fiz na administração passada, mas foi uma boa lembrança sua, e até que fique registrado, vou fazer para a próxima sessão também uma indicação, junto com o vereador Fábio, para ficar registrado e para que a prefeitura tome as devidas providências. Muito bem, Fábio Pião, nós temos também aqui uma coisa importante. Eu gosto de anotar coisa inteligente. O Carlinhos Valério, que é o chefe da limpeza, né? Na quinta-feira última foi feriado e ninguém trabalhou. Eu pensei comigo, com meus botões. Falei, na sexta vai ser o reciclável, vai virar um Deus nos acuda. E para minha surpresa, houve uma coleta inteligente. Eu gosto de coisa inteligente. E a prefeitura, o executivo, através do seu chefe de limpeza,
o Carlinhos Valério, ele recolheu tanto o reciclável como o orgânico. Parabéns a ele. Eu também presenciei, né? E por isso que tem que ter um chefe de atitude. Então, o Carlinho Valério, toda a equipe, o pessoal da limpeza está sempre no limite. Então, a gente não critica a equipe que o pessoal trabalha. Isso aí a gente vê demais, né, Aldo? E uma coisa que o pessoal tem reclamado muito na questão do lixo, e parece até que a atual administração na campanha citou alguma coisa a respeito, queria estar verificando essa coleta seletiva, se poderia mudar. Eu acho que tem que ser repensado, pode se pensar. Infelizmente, tem muita gente jogando lixo em local inadequado, ali perto na avenida, na Germino Bibiano Guimarães, que é a antiga estrada da Bica, ali pro lado do Vitoriano. As pessoas, devido talvez a essa situação de não colocar lixo orgânico, não pode um dia sim, dia não, estão jogando lixo. É uma coisa que não deve acontecer. Eu acho que a prefeitura poderia repensar se tem como alterar alguma coisa na coleta de lixo, com distribuição de sacolas colorida. Assim a pessoa poderia separar o lixo e na hora que o pessoal vai fazer a coleta já tem a separação. Enfim, é tudo coisa que eu acho que dá para conversar e dá para melhorar. Atitudes para melhorar a eficiência. E o pessoal já se familiarizar cada dia, já fica um carimbo, um hábito. E essa tem campanha permanente para a pessoa não despejar lixo em local inadequado, porque traz uma consequência muito grande, tanto ao meio ambiente como aos vizinhos que ficam com aquele cheiro horrível, né? Eu observo que o Carlinhos Valério, que é o responsável da limpeza da cidade, ele é um cara que orienta a cidade toda e deve anotar tudo que está acontecendo e toma atitude. Quer dizer, ainda bem que a atual administração não mexeu no time que está dando certo, né? Quem está dando certo ficou. GG, pelo contato que eu tenho com ele, eu posso te garantir, a população quero que reconheça isso, o Carlinho Valério, a equipe dele veste a camisa da cidade. E curta, né? Uma equipe pequena. Equipe limitada. E eu ligo pra ele e falo, Pião, tô indo lá, dá 5 minutos, tô indo lá, pode ir lá. E realmente ele veste a camisa. Muito dedicado, merece realmente o comentário aqui nosso, porque é uma pessoa que não tem lado político, uma pessoa que atende todos com muito carinho, vai atrás quando a gente pede. Parabenizar o Carlinho Valério, que é desse tipo de funcionário que a prefeitura precisa. Então eu sou testemunha disso, como o Zequinha também me atende imediatamente. O Gordo Meirelles é o pessoal que você vai no local, chega ou ele ou alguém que ele direcionou para aquele local, então o pessoal que veste a camisa do povo mesmo. Aí fica fácil o vereador trabalhar, né? Porque é atendido, né? O vereador, ele é um fiscal da população, ele é um representante do povo. A gente ouve muito o povo na rua, a gente conversa muito, a gente leva as necessidades da população. É lógico que nós somos limitados, porque quem dá no popular, quem dá canetada é o prefeito. Mas quando ele tem uma equipe e os funcionários entendem que o vereador faz parte da administração, tudo fica mais fácil. Muito bem, Fábio Pião, nós temos aqui uma participação de ouvinte, aliás é uma mulher, né? Agradecer a audiência. Uma ouvinte pede que se conserte a ponte da Barra Grande, porque está quebrada há 2 meses e por isso alunos estão sem transporte escolar e pergunta a quem recorrer. Se for lá da ponte ontem, né? Eu falei com o Zequinha sobre até uma outra ponte que a gente vem aqui. Quando a gente está na BR e vira à esquerda, vai para Improgim. E da BR para a direita, volta aqui para a cabeceira, aqui para o Monte Alegre. Ontem até passei ali de alguns problemas que tem naquela ponte também. E o próprio Zequinha me passou, entre tantos problemas, essa ponte também. E é o que nós acabamos de dizer, estão com equipe limitada. Eles estão fazendo uma, aí tem outras para fazer, estão fazendo outra. Serão meses para resolver. A equipe está no limite, no dia a dia aí, você entendeu? Que além da ponte fazem outras coisas também. Mas está registrado, quero dizer aqui para nosso ouvinte. Já foi feita a indicação, né, Aldo? Nós estivemos participando junto com o Hermínio Realino Devetá, que é o presidente da Câmara, GG. No dia, na sessão de 9 de outubro, que foi a sessão não dessa segunda, sessão passada, nós fizemos uma indicação a 139/2017, em que o Lelé, o Aldo, o Fábio Pião, o Zé Faquinho e o Rafael Nisato solicitaram ao prefeito proceder estudo com a máxima urgência a reconstrução da ponte de madeira lá na Barra Grande, que ela é próxima da propriedade do senhor Arlindo Prete.
Então nós já fizemos a indicação, está na mão do prefeito, nós esperamos que o setor competente da prefeitura dê com a máxima urgência fazer a recuperação daquela ponte. Já está registrado desde o dia 9 de outubro, 9 de né? outubro, foi feita a indicação. Dizer para nosso ouvinte, muito obrigado aí pela lembrança, e que o Zequinha, a equipe já está de conhecimento e já estão aí, eles têm uma linha, né, dos trabalhos que eles vão fazer, e vai fazer essa ponte sim, com toda tranquilidade. Uma indicação aqui da última sessão, 147, praticamente todos os vereadores, Fábio Peão, o Aldo e os demais vereadores, vocês estão solicitando ao prefeito proceder estudo para a total reforma dos sanitários e vestiários da Praça do Jardim das Rosas, que está em condições totalmente insalubres. Realmente está, né? É uma pena, né, vereador Fábio Peão? Realmente nós estivemos presentes, infiltração no teto, já caindo a forração, as portas dos sanitários totalmente destruídas, o piso, o lixo, vidro quebrado, sem um mínimo de condição. E a nossa preocupação nesse momento, GG, começou o horário de verão. As praças esportivas do município passam a ser muito assim, maior frequência de movimento. Você pega a Praça do José de Almeida, eu liguei para o André do esporte, eu falei, André, somente a redinha de vôlei ali, a rede de vôlei, a rede do futebol, do basquete, já é o suficiente para agradar o pessoal que está lá, a questão do bebedouro de água. Mas isso aqui é uma praça que o pessoal do Jardim das Rosas, Jardim das Flores, Saudade, Vila do Rosário, Santa Maria, Independência, o pessoal realmente frequenta, GG. Toda semana eu passo ali, o gramado não está em condição, mas a molecada quer brincar. Essa é a realidade, mas e você vê, não tem como você entrar lá nesse banheiro. E daqui a pouco eu vou estar passando algumas fotos aqui para vocês de uma visita que fizemos, um ouvinte também, o Celcinho, que passou para a gente, que esteve no local, passar para o Francisco também ilustrar depois esse momento. Realmente precisa. Não, o Fábio foi muito feliz quando ele falou que ia fazer essa indicação, nos convidou para participar. Eu vi as fotos, ele esteve lá em loco, tirou as fotos, realmente está num abandono total, é muito ruim a qualidade. Também é aquilo que a gente fala, não é coisa que demanda muito dinheiro. A gente sabe que existem muitas coisas para serem feitas, a prefeitura tem os seus quadros de funcionários, não dá para fazer tudo de uma vez, mas nós esperamos que seja recuperado lá, lá na praça, porque as crianças fazem uso do local e os sanitários, o vestiário lá está em péssimas condições, né? Tem uma indicação aqui, 149, muito inteligente. O Osmar também está junto aqui com o Fábio Peão e também o Aldo. Um dos pontos positivos do ex-prefeito Dr. Pedro Brandão, o Dr. Pedro Brandão, ele deu, para quem lembra, até eu apelidei de Pedro Minhoca, né? Mas ele deu preferência para iluminação, né? Iluminação, que quer dizer segurança. E vocês agora estão indicando também ao prefeito iluminar pelo menos uma parte da Avenida Monsenhor. Gostaria que o Aldo e o Peão, que foram indicadores desse fato, comentasse esse assunto. Né, Gigi, verdade. Também o Osmar fez essa indicação junto com a gente, o Osmar, o Fábio e eu. É ali em frente ao fórum. O fórum, graças a Deus, novo. Agora deve começar a funcionar ainda esse mês, ou começo do mês que vem. O fórum vai começar a funcionar nas novas dependências, ali próximo do lado do Córrego Monte Alegre, né? E entre a rua Piratininga e a rua São José, em frente ao fórum, não existe iluminação. A iluminação que tem é a iluminação do fórum. A entrada do fórum. A entrada do fórum. Então ali precisa ser um prédio público daquele, o tanto que vai ser utilizado, a segurança necessária que se faz ali. Você pode ali ter um julgamento ali, um julgamento às vezes de uma pessoa, de um réu, de um crime que possa gerar muita comoção na cidade. E nós não temos iluminação ali, então ali eu acho que é urgente. Nós fizemos essa indicação. Além da iluminação também naquele espaço ali, que vai da São José até Piratininga, em frente ao Fórum Novo, tem a questão dos paralelepípedos ali que foram colocados, que estão se soltando em vários lugares. O Osmar foi muito feliz quando ele disse na tribuna que tem que se refazer aquilo ali. E a prefeitura, além de refazer, ela tem que acionar a empresa que fez. Porque toda obra que é feita, ela tem um prazo de garantia. Se os paralelepípedos estão soltando, é porque não foram colocados adequadamente. Nem rejunte foi colocado lá. Nem rejunte. Ali eu não sei se areia foi colocada. Na licitação, se há alguma coisa que fala a respeito.
Mas enfim, existe lá vários lugares e até no prolongamento depois da Monsenhor também, que às vezes eu uso o espaço ali para caminhada, na Manuel Rodrigues Félix. Indo pro Bosque, né? Indo pro Bosque, na Avenida do IP, que é a continuação da Monsenhor depois da Piratininga. Também existe vários lugares que está soltando os paralelepípedos. E falando na Piratininga, o vereador Fábio fez uma indicação também que nós estamos junto ali. Semana passada. Passando a Piratininga, do lado da Piratininga, sentido continuação da Monsenhor, ali existe, não foi feito galerias pluviais, quando foi asfaltado ali, não foi feito galeria. E na última chuva, que deu uma chuva um pouquinho mais forte ali, que 20, 30 milímetros, já a água ficou parada quase. Manuel Rodrigues Santana. Bem no comecinho dela. No comecinho, terminou a Piratininga, começa a Manuel Rodrigues Santana, que na verdade é a Avenida Monsenhor. Já houve uma inundação ali, a água ficou parada. Se chover forte, vai entrar dentro da casa de um ou dois moradores que estão ali. Então o vereador Fábio também foi muito feliz, fez essa indicação para a prefeitura fazer ali uma boca de lobo, colocar um bueiro, porque senão pode acontecer de inundar algumas casas ali. Complementando, GG, em frente ao novo fórum, que tem a previsão de inaugurar dia 6, 7 de novembro, comunicado isso aí do pessoal da Secretaria da Justiça que ligou pra gente. Ali já tem todos os postes, toda a fiação, só faltam os braços de luz. Todo o piso da calçada, que naturalmente as pessoas que estarão indo até o fórum, além do estacionamento que tem, também vão estacionar na frente ali naquela avenida, e todo o piso que tem ali foi feito o rejunte com areia. Então o desgaste precoce, a danificação daquele piso, então a preocupação nessa indicação. Colocar a iluminação como segurança, como necessidade básica também, e o piso para que não tenha uma degradação aí totalmente precoce. Vereador Aldo Roberto de Stefano, isso aqui é uma realidade, vocês devem ter sido informados por isso, ou foram atrás. O executivo andou cortando aí, pegando funcionário de surpresa, houve corte aí, acho que de bonificação que existia no Olerite, sei lá. E teve funcionário que teve corte de R$400 até R$1.000 que eu vi aí. O que está acontecendo nesse caso, vereador? É verdade, Gigi. O prefeito, a promotoria não vem notificando a prefeitura, mas não é de agora, vem desde a época do ex-prefeito Pedro Brandão, passou pelo prefeito Edmilson, dizendo que deveria ser corrigido nos olerites, porque alguns funcionários recebiam uma diferença de salarial nos olerites. E não eram poucos não, era mais de, segundo informações, a gente chegou dando uma olhada na folha, era em torno de 230, 250 funcionários. Só que existiam funcionários que recebiam essa diferença, porque prestavam um serviço diferente dele, além do que ele fazia, ele passou a fazer um outro serviço. Existia funcionário, e nós conversamos com algum desses funcionários, que fazia 14 anos que recebiam essa diferença. E a promotora achou que estava irregular e mandou a prefeitura tomar providências. E o prefeito atual, diferentemente do ex-prefeito que bancou essa situação e não fez isso, o prefeito Celso resolveu, por livre e espontânea vontade, sem consulta aos vereadores, sem reuniões com os funcionários, ele resolveu cortar de todos. Não parou para pensar que existiam alguns funcionários que estavam realmente fazendo o serviço. Se existia algum irregular, deveria ser investigado, mas nós já comentamos muito isso na Câmara e pegou e cortou essa diferença, esse salário que vinha na folha dos funcionários. Reposição, né? Lá vinha como diferença salarial na folha, né? Na folha, no momento, até me esqueço o nome correto. E existia, para você ter uma ideia, tinha funcionário que ele e a mulher trabalham na prefeitura. E os dois, há mais de 10 anos, já recebiam essa diferença. E o funcionário tinha um financiamento na casa dele, financiamento em cima do salário, que é em torno de 30%. Aí o prefeito cortou essa diferença dele, cortou a diferença da mulher dele. E o cara com financiamento em cima da casa. Você imagina o salário que ele recebeu. Foi uma pancada, o cara tá com as contas tudo atrasado, ele me mostrou, ele me falou. Então, o que nós comentamos na Câmara, acredito que é a mesma opinião do vereador Fábio, ele pode falar alguma coisa. Isso aí, o prefeito poderia muito bem, até para o próprio bem dele, repartir as responsabilidades. Chamasse os vereadores, convocasse os vereadores para uma reunião, falasse com os funcionários para fazer uma comissão dos funcionários, pedir para a promotora participar dessa reunião, ver a situação caso a caso, e infelizmente não foi feito isso. O prefeito, infelizmente, eu não concordo com a atitude que ele tomou, acho ele que demonstrou mais uma vez o autoritarismo dele,
ele sem consultar funcionários, sem consultar vereadores, ou pedir uma opinião, o que nós vamos fazer, ele cortou o funcionário de todos os seus funcionários. Se existia alguns que estavam recebendo indevidamente, ok, se investigue e que corte realmente. Mas existiam pessoas que há mais de 14, 15 anos estavam recebendo, estão passando por um sufoco danado e já entraram na justiça pleiteando isso aí, pleiteando outras coisas agora também. E nós esperamos que a justiça tenha um bom senso, inclusive quem tem mais de 10 anos recebendo. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que a pessoa passa a ter direito no salário. Estamos aguardando, só que trouxe uma consequência muito grave a grande parte do funcionalismo. Isso aí poderia ter sido conversado mais, ser tido debatido. Se não existisse outra solução, que se realmente procedesse como foi feito. Mas eu acho que teria que ter sido mais conversado, ter colocado mais os vereadores a par da situação, a promotoria e uma comissão dos funcionários. Nada disso foi feito, o prefeito resolveu tomar atitude sozinho de fazer esse corte e fez, e hoje causou um grande caos a uma grande parte, aí a mais ou menos 25%, 30% do funcionalismo público hoje sofre com isso. Nós não concordamos com a maneira como foi feita. Se realmente deveria ter sido ou não, é outra situação. Mas poderia ter sido debatido, ter sido conversado, e assim o funcionário se sentiria mais preparado e mais seguro que foi tentado todas as alternativas. E infelizmente não foi o que aconteceu. Não existe, né, Fábio Peão, abaixar. Eu nunca vi falar que abaixou o salário, né? Eu falo que mantém o que tem ou aumenta, né? Não abaixar, cortar, porque o consignado vem descontado, né? Exatamente. O trabalhador faz o seu planejamento em cima daquilo que ele trabalha, daquilo que ele recebe. Como o Aldo disse, nós fizemos uma indicação também solicitando a reunião do executivo, promotoria, representantes, né, ou todos os funcionários, trabalhadores envolvidos, a Câmara Municipal, ter conhecimento. Nós citamos como exemplo, GG, já que o documento dizia desvio de função, mas foram afetados também o pessoal da fiscalização, que eles não estão em desvio de função, e sim em acúmulos de atribuição. Então eles continuam fiscais, eles são fiscais de obra, fiscais de posturas, fiscais de construção, de carro abandonado na rua, de tributação. Eles tinham uma atribuição para fazer e faziam outras a mais dentro da atribuição de fiscal. Eles não estavam em desvio e eles também foram afetados. Quer dizer, em nenhum momento teve uma disposição do executivo em fazer caso a caso, verificar. E muitos injustamente na primeira atitude foram prejudicados. E a própria Câmara Municipal, existem funcionários na mesma situação. A Câmara também foi notificada. E a Câmara está consultando uma pessoa especializada, um advogado de fora especializado, tentando adequar a situação. Ela está correndo atrás e está vendo, mas não cortou até agora dos funcionários. Ela está tentando adequar, ver o que pode ser feito, porque a pessoa que vem recebendo há 10, 12, 13 anos um salário, ele incorporou aquela diferença no salário dele. E aquilo ali foi cortado bruscamente. Chegou uma cartinha para o funcionário, falando: a partir do mês que vem você não vai receber mais, acabou. Meu Deus. Não tinha como o funcionário fazer nada. A Câmara Municipal, até parabenizar o presidente, que está tentando, existe lá poucos funcionários nessa situação, mas está vendo o que pode ser feito. É assim que se faz, é chegar aí ao limite. Quando não tem jeito, você tem que tomar alguma atitude. Mas antes disso, tem que se pensar. É para isso que se existe equipe. Infelizmente, o prefeito atual, existe a equipe lá. Existem boas pessoas e pessoas competentes no quadro de funcionários e administrador da prefeitura. Só que, infelizmente, ele pouco ouve essas pessoas e ele costuma tomar atitudes autoritárias, e foi o que aconteceu nesse caso. Muito bem, Fábio Peão, vamos agora entrar em dois assuntos, né? Como é que o vereador está acompanhando o dilema Santa Casa? Como anda a situação, na sua opinião? A população tem que entender, e eu vou te falar, o Aldo, os demais companheiros aí, quem trabalha, quem gosta das coisas corretas, nós ficamos muito tristes e decepcionados com o que nós vimos. A Santa Casa vive de repasse. O governo estadual e federal banca urgência e emergência. Aquilo que falta no posto de saúde, no postinho, a prefeitura compra esse serviço da Santa Casa. E nós estamos vendo aí uma guerra política. A população paga a conta e não tem a dignidade do atendimento. Cabe ao prefeito, através daquilo que cada um paga através do seu imposto e paga muito, cabe ao prefeito apenas assinar
e autorizar o repasse para que tenhamos a dignidade do atendimento. Então o prefeito escolheu, através dos documentos, né, Aldo? Somente o atendimento das 22 horas até as 7 da manhã, que é o horário que o postinho não trabalha. E aquele pessoal, muitos que trabalhavam de dia até na Santa Casa, foram dispensados. Essa é a realidade. E os postinhos estão aguentando a demanda? Não. A população está tendo a dignidade do atendimento? Não. Quem paga a conta não está tendo a dignidade. Nós deixamos 3.190.000 reais reservados para o orçamento desse ano, dedicado ao repasse para atendimento de pronto-socorro, SAMU, Pró Santa Casa e também para maternidade. Nós deixamos uma média de 265 mil e mais um pouco. Nós deixamos reservado. Quem diminuiu esse repasse foi o prefeito. Nós deixamos. A gente ouve muito disse-me-disse, culpado foi o vereador que diminuiu. Nós deixamos 265 mil reservados no orçamento. Quem, de maneira unilateral, de livre e espontânea vontade, reduziu isso, foi o prefeito. E inclusive no orçamento que o Fábio está falando, saiu um comentário na Câmara, a gente respeita a opinião de todos, que houve um vereador que falou, mas os vereadores passados que optaram por baixar o orçamento para 390, era 4 milhões e pouco. Nós não quisemos mexer porque ia entrar um prefeito novo, então nós resolvemos em comum acordo, nós sabíamos que foi baixado no orçamento, mas nós dá 265 mil por mês se quiser passar para a Santa Casa. E o prefeito está passando 120. E hoje o provedor da Santa Casa, ele fala que José Bonifácio, 84% do atendimento no pronto-socorro são da população de José Bonifácio. Esses 84% geram uma dívida para a Santa Casa no pronto-socorro de 183, 187. Ele está repassando 120, quer dizer, falta 50 mil por mês, ninguém faz milagre. Foi o que o provedor fez. Aí o secretário de saúde, por ordem do prefeito, foi lá e assinou um documento concordando com o que está sendo feito na Santa Casa. Então, tudo que está acontecendo na Santa Casa é com a concordância do prefeito. E a questão do orçamento do ano passado, nós deixamos 15% para o prefeito poder mexer no orçamento. Se você fizer 15% no orçamento aí de 80 e poucos milhões, dá mais de 12, 13 milhões. Então essa conversa, isso é balela de falar que não existia possibilidade do prefeito mandar mais dinheiro porque os vereadores cortou o orçamento. Não, vamos colocar a coisa certa, a coisa correta. O prefeito tinha 15% para remanejar sem passar pela Câmara. Se ele quisesse mandar para a prefeitura, para Santa Casa, ele tiver dinheiro e se ele quisesse mandar 12 milhões para Santa Casa, sem passar pela Câmara, ele poderia, porque nós deixamos 15% no orçamento. Diferentemente do ano que vem. O ano que vem o prefeito está zerado, e tudo que ele fizer fora do orçamento, ele tem que mandar para a Câmara Municipal. Só que nós temos consciência e coerência. Quando é um dinheiro dedicado à saúde, diminuir dinheiro da saúde, nós voltamos, o que está se repassando para a Santa Casa hoje, para o pronto-socorro, é o que foi repassado mais ou menos em 2012. Se passaram 5 anos, como que você pode diminuir a saúde em 5 anos, diminuir a verba para o pronto-socorro? Então, se ele não quer ajudar outros setores da Santa Casa, que diga-se de passagem, o prefeito Edmilson fez isso, ele mandou verba para outros departamentos da Santa Casa, inclusive a obstetrícia, que dá prejuízo, mas que graças a Deus as pessoas que necessitam, as mulheres estão fazendo os partos em José Bonifácio. Mas o prefeito, se ele não quiser mandar dinheiro para outro setor, tudo bem, mas o pronto-socorro é primordial. O que está acontecendo? A Santa Casa está cumprindo aquilo que o prefeito assinou com a Santa Casa, os ambulatórios estão lotados, muita reclamação, inclusive já deu polícia em ambulatório, às vezes os funcionários estão trabalhando no limite, os médicos fazem a quantidade de consulta necessária. Eu, seu prefeito municipal, mais uma vez, vou usando aqui os microfones da FM Vale do Tietê, por favor, repense e repasse os 50 mil por mês, que é a mais que o pronto-socorro da Santa Casa precisa. É o mínimo que a prefeitura pode fazer. Por favor. Fábio Peão, então, ficou para esse ano em caixa 3.190.000, é isso? Nós reservamos no orçamento, aprovamos, e daqui a uns dias vamos aprovar de novo do ano que vem. Do ano que vem. Em 2 semanas, no máximo, né? Então nós deixamos exatamente há 1 ano atrás, previsto para o Executivo utilizar, para repassar para a nossa Santa Casa, 3.190.000 reais, próximo de 266 mil mensais, destinado para o atendimento 24 horas de pronto-socorro, SAMU,
o Pro Santa Casa e também uma parte para maternidade. Lembrando que a administração passada, até dezembro de 2016, eram repassados 387 mil, acho que é em torno disso, 387 mil. Esse ano caiu para 187, quer dizer, dá uma diferencinha mínima aí de 200 mil por mês. É difícil, é difícil. E outra coisa, quando o prefeito vem, pede a renúncia do provedor da Santa Casa, existe uma CI em andamento lá na Câmara Municipal. Nós aprovamos uma CI, porque nós não queremos esconder nada. Nós queremos que tudo corra dentro da normalidade e da legalidade. Se existir alguma coisa errada, existe uma CI na Santa Casa, da Santa Casa na Câmara, que tem 3 vereadores acompanhando e acompanhando. Se houver alguma irregularidade na Santa Casa, será enviado à promotoria que tomará a devida providência. Então esse negócio de ficar gritando, renuncia, isso não é, eu não acho que não é atitude de um chefe do Poder Executivo. O Poder Executivo ele tem que trabalhar para trazer harmonia para a cidade, para trazer melhorias. E a melhoria, no momento, é repassar o que precisa realmente o pronto-socorro da Santa Casa Zé Bonifácio, que é 50 mil a mais por mês. Muito bem, eu gostaria de passar à população, porque o assunto do momento é essa temporada de caça que está acontecendo, né? E a população te aborda, e aí, vai ou não vai? Existe um tempo para ser cumprido, está sob sigilo de justiça, né? E eu tenho conhecimento de muitos fatos, viu, vereadores, do que está acontecendo, muitas coisas importantes, mas infelizmente eu não posso passar nem para a população e nem para os ouvintes. Eu sei que a coisa está andando, sei o que está acontecendo caso a caso, né? Aliás, na última terça-feira eu estive lá na Câmara, na terça-feira da semana passada, e questionei os vereadores. Está com esse monte de gente aí, são testemunhos de acusação que estão sendo ouvidos aí pela comissão, né? Certo. Então a gente deve até evitar isso aqui, porque existe um prazo. Ao que chegar o prazo, será marcada a população, né, Fábio? Vai tomar conhecimento e pode comparecer, inclusive, na votação. Isso, toda a autoridade de informações, as pessoas procuram a gente, a imprensa também procura, e nós deixamos a cargo do vereador da nossa comissão, do advogado, desculpa, deixamos a cargo, responsabilidade do advogado da comissão para que passe as informações. Nós estamos trabalhando numa linha de investigação. Exato. Está acontecendo e nós não podemos ficar falando nada, porque primeiro você tem que ouvir todo mundo. Exato. Colher documentos em relação aos fatos daquela abertura da comissão processante. Isso é fato. Podemos concluir aí em 4, 5 semanas? Essa é uma realidade, até 20 de novembro, é uma previsão de acordo com o que está andando. Então, fica sempre sob a responsabilidade para depois a gente não errar em alguma informação que a gente passar, não ser usado contra a gente, que é um jogo de caça mesmo. Mas a nossa parte como vereadores, membros da comissão, é coletar os depoimentos, documentos e provas. Exato, e está tudo transcorrendo dentro da legalidade. Eu até comentei, porque às vezes as pessoas ouvem a sessão da Câmara ou o programa e falam assim, puxa, mas os vereadores não falaram nada, será que a CIP, que é a Comissão de Investigação Processante, da qual a Câmara Municipal está fazendo em relação ao prefeito municipal, os vereadores não comentam nada, será que a CIP está parada? Não, é porque são fatos distintos. A comissão trabalha fora da sessão, nós temos reuniões, nós estamos nas oitivas ouvindo testemunhas, tanto de acusação como de defesa, e se houver necessidade a comissão pode liberar para consultar outras pessoas, intimar outras pessoas. Está tudo dentro do prazo, tudo correndo dentro da legalidade, e nós, como por uma questão de manter a tranquilidade e a isenção, o vereador Fábio diz, nós não comentamos na tribuna o que acontece nas reuniões que nós estamos tendo da CIP, mas a CIP está correndo dentro da legalidade, está dentro do prazo. Hoje, inclusive, tem outra reunião da comissão que vai ouvir testemunhas também. Hoje, né? Então, nós estamos tranquilamente fazendo, como disse, com muita isenção. No final do parecer, que provavelmente deve ser agora em novembro, o Fábio Peão é relator da comissão, será feito um relatório, os membros da comissão votam esse relatório e o relatório vai para o plenário. Aí os 9 vereadores vai decidir, que provavelmente tem 2 alternativas, que uma alternativa é que pode isentar o prefeito de alguma culpa, ou pode, se houver alguma irregularidade, aí sim a comissão, dependendo do relatório, pode pedir até a cassação do prefeito, mas tudo isso é decidido pelos 9 vereadores, numa sessão, provavelmente uma sessão extraordinária. Não tem data marcada, a população às vezes fala de algumas datas, aí por enquanto não tem nada, somente após o término dos trabalhos, que pode ser até 90 dias, aí sim, no término do trabalho é agendada uma data, uma reunião, e os 9 vereadores vão decidir a respeito da comissão e do relatório da CIP.
Fábio Peão, temos que trabalhar, já estamos trabalhando desde as 7 da manhã, né? Mas você tem os seus afazeres, o Aldo também. Agradecer aí a sua presença, agradecer os ouvintes que participaram, que ligaram, colaboraram com a gente. Fábio Peão, até uma outra oportunidade. Obrigado, vereador. Muito obrigado, GG, pela oportunidade. Sempre é gostoso essa integração com a população que liga, que a gente faz essa linha direta. Sempre vão ter coisas a serem resolvidas, a serem melhoradas, e a população nos ligou muito essa semana, questão de falta de água num bairro, problema, questão de água no outro, e a gente já liga para os responsáveis dos setores e buscando a resposta e a solução. Então a gente agradece muito a população que faz esse contato direto e que sempre acompanha a gente. Obrigado, Fábio. Também lembrando, né, Fábio, nós fizemos algumas visitas já em algumas escolas. Estivemos lá na ET, eu, o vereador Fábio, vereador Osmar, na ET, lá perto do lado da Urânia, acompanhando. Pedimos algumas melhorias lá na ET, onde a criança passa ali, fora o tempo que ela está na Urânia, ele fica na ET no tempo integral. Então a gente, na medida do possível, estamos fazendo algumas visitas. Ali na rua 21 de Abril também, entre a rua 21 de Abril a 3 de Maio, na Avenida Monsenhor, houve um desbarrancamento. Nós fizemos indicação para a Prefeitura urgentemente, próximo ali a HLM, ao Silks da Enhalu também, para a Prefeitura urgentemente fazer uma correção que pode desbarrancar inclusive a calçada. Então esse é nosso trabalho, é de correr atrás, é de ser um representante da população. É isso que nós estamos fazendo, com muita tranquilidade, muita paz e na expectativa e na esperança de que José Bonifácio venha ter dias melhores e a administração funcionando. O programa da Câmara Municipal volta na quarta-feira que vem. Obrigado, gente, e até lá.